mas está andando com pessoas sábias, porque aquele que quer crescer, Provérbio 9:9 diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensino justo, ele vai enriquecer em conhecimento. Perceba que quem quer crescer não anda com pessoas que não tem nada para dar. Quem quer avançar no evangelho não anda com pessoas que não tem nada na cabeça. Quem quer crescer anda com quem tem para dar. Aqui eu quero aplicar no teu coração algo interessante. Paulo poderia estar com qualquer pessoa, mas ele, quando ele sabe que a chamada dele é missionária, ele começa a andar com pessoas que tinha para lhe oferecer. Perceba que aqui ele inicia a sua primeira viagem missionária, e a Bíblia diz que agora volta ele a Antioquia. E quando ele volta a Antioquia, a Bíblia diz que pela primeira vez ele visita a cidade de Troade. Esta cidade de Troade é a cidade que Paulo tomou como refúgio pela primeira vez quando fugiu dos perseguidores judeus. E quando Paulo chega na cidade de Troade, a Bíblia vai dizer que ele chega e por 5 dias fica. Capítulo 16 do livro de Atos vai dizer que eu mesmo agora volto à cidade e vai a Macedônia, e aparece um anjo e diz: Paulo, atravessa a Macedônia. Perceba que agora ele vai para a cidade de Éfeso, a sua segunda viagem missionária. A Bíblia vai dizer que por 4 anos ele permanece ali. Só que quando ele volta, a Bíblia diz que ele chama o jovem Timóteo e diz: Timóteo, a cidade de Éfeso precisa ter a sã doutrina. A cidade de Éfeso precisa se revestir. A cidade de Éfeso precisa ser uma cidade totalmente valível de qualquer outra doutrina que não seja sã. Quando ele instrui a Timóteo, a Bíblia vai dizer que então ele volta, e o texto diz, capítulo 20, versículo de número 7, que era o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, nós sabemos que era uma noite de domingo. Era uma noite de domingo a qual Paulo estava a partir o pão com os seus irmãos. Noite essa que a Bíblia diz que Paulo está ao terceiro andar, aleluias, na assembleia. E a Bíblia diz que estende seu discurso e começa a ensinar os seus irmãos a se alegrar. Era noite de Santa Ceia, que a palavra diz que estava ele a partir o pão com os seus irmãos. Se era noite de Santa Ceia, era uma noite de aquebrantamento. Se era uma noite de Santa Ceia, era uma noite de choro, de arrependimento. Se era a noite de Santa Ceia, era uma noite a qual Paulo estava instruindo e se alegrando com seus irmãos que já não viam há 7 anos. Mas perceba que quando isso estar a acontecer, a Bíblia diz que havia então um jovem na... Está fraco? Havia um jovem na... Pode ficar melhor, estava onde na... Perceba que a janela não foi feita para ninguém estar. Janela é um lugar, irmãos, que não foi feita para se sentar e nem tampouco permanecer olhando em janela por muito tempo. Se você dizer para mim nesta noite, perguntar para mim, evangelista Marcos, qual é o perigo que a janela traz? Eu vou dizer para você que a janela ela traz perigos que comprometem todos os membros do corpo. Se você coloca os olhos na janela, você percebe que a janela compromete-se em queda. Se for lugar alto, a janela compromete em uma queda muito alta. Mas a janela é um perigo, porque a janela, a Bíblia diz que era o lugar a qual Davi estava a olhar. E quando Davi estava a olhar, ele contempla Batseba tomando banho, e a Bíblia diz que o desejou. A janela é um lugar que compromete a minha vida e a sua vida. E para eu permanecer de pé, eu não posso ficar na janela. Para eu permanecer caminhando neste evangelho, eu não posso estar de maneira nenhuma na janela. Só que a Bíblia diz que naquele recinto, naquele lugar, havia luzes no cenáculo. E a Bíblia diz que o discurso então se estendia. A Bíblia diz que Paulo começa a estender o seu discurso. Eu digo para você que Paulo estendeu o discurso. Ele dizia dentro dele, quem sabe, o que a palavra não fizer nesta noite, nada mais faz. Não adianta pular, não adianta dançar, não adianta se alegrar da terra, salto mortal, porque se a palavra não corrigir, nada mais vai resolver.
Se a palavra não colocar o que está fora no seu devido lugar, nada mais se resolve. Perceba que ele estende o discurso com o objetivo daquele homem mudar de lugar qual ele estava. Evangelista, e qual é o perigo que a janela traz? É que você olha para as coisas de dentro e também olha para as coisas de fora. Contempla as coisas que está fora e também contempla as coisas que está dentro. Deseja as coisas que está fora e também deseja as coisas que está. Ou você se decide, meu filho, ou se envolve com as coisas de dentro, ou melhor você ficar lá fora, porque dentro da casa de Deus ninguém fica de engano. Ou você deseja as coisas de dentro, ou deseja as coisas de fora. Perceba isso aqui, por favor. A Bíblia diz que o jovem se encontra na janela, e a palavra não mudou o seu nível, porque ele permaneceu na janela. O discurso se estende até a meia-noite, e ele permaneceu na janela. Só que a janela, ela traz um perigo. Se você colocar um dos membros do seu corpo, quem sabe, os ouvidos para fora, você escuta aí fora um negócio de chora não bebê, soca muriçoca. Quando você coloca o ouvido para dentro, você escuta, eu adorarei. Aí fica o negócio santo. Mas quando você coloca para fora, contamina. O que Deus está dizendo para mim e para você, ou que você adora Ele de verdade, ou você contamina de verdade o seu ouvido. Evangelista Marcos, mas eu não escuto nada na janela, eu apenas contamino só minha visão. Imagine passando esses homens bombados que agora tem um bocado de trapaceiro bombado, e vai passando, aí está você na janela, porque não é lugar para mim você está, e está na janela passando um bombado, e você deseja, querendo ter também um desse em casa. Isso compromete todos os membros do corpo. Porque compromete os membros do corpo. Evangelista, e se eu colocar só a língua para fora, a Bíblia diz que é o maior membro do corpo e compromete também. Se eu colocar só a língua, e eu estou falando das coisas que acontecem aqui dentro para lá fora, eu falo de tudo que acontece aqui dentro para as pessoas lá fora, eu também estou sendo comprometido como membro do corpo, porque um membro só contamina todos. Perceba uma coisa, que a janela compromete os membros do corpo, e a pessoa que permanece na janela, porque tem pessoas que não ouvem. Lembro-me muito bem que quando Jesus ele visita a cidade de Betânia, a Bíblia diz que é chegando à casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que ele recepciona-se, a Bíblia diz que ele é recepcionado por Marta. E Marta, de maneira que recepciona Jesus, ela vai à cozinha preparar algo para Jesus. Só que Maria, ela para e debruça-se sobre Jesus e escuta o que Jesus tem para falar para ela. Marta, olhando de lá, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã fique a te escutar e eu a trabalhar? O mestre disse: não. O melhor não é preparar para mim, porque sou eu que preparo. O melhor é me ouvir e guardar aquilo que eu falo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Tem pessoas que estão na janela e não desce desse nível da janela de maneira nenhuma. Quanto mais o pastor prega, quanto mais os obreiros pregam, permanece na janela. Só que nesta noite, levanta a mão assim para eu profetizar, não vai ter ninguém que vai cair neste lugar não. Chega de tanta notícia que caiu, chega de tanta notícia que o casamento acabou, alá para Nora, Ceia, Súria, não vai cair ninguém. Pelo contrário, é pela palavra que você vai descer desse erro que você está e vai obedecer a Deus. Perceba uma coisa, o discurso se estende o discurso. E a Bíblia vai dizer que Paulo percebe então que o jovem está na janela, continua. A única coisa que Paulo ele faz é continuar pregando porque quanto à palavra não tem argumentos, e a única forma de mudança não é colocando o culto de avivamento,
Porque vai vir um bocado de gente de branco pular e dançar, mas vai sair da mesma forma que entrou. A única coisa que muda a conduta é quando a palavra penetra a fonte do coração, rasga as vestes da alma e faz limpeza e consegue colocar tudo que está fora no seu devido lugar. Aí Paulo estende o seu discurso até a meia-noite. O jovem descesse, mas o texto diz que ele permanece na mesma pose. E Paulo percebe que o jovem então caiu. Sabe por quê? Porque quem não obedece a palavra cai. Quem não obedece o que está escrito não consegue caminhar muito tempo. Cair fala de perder o nível que está. Queda fala de perder o nível que foi colocado. Queda fala de tirar a pessoa do nível ao qual ela está. Perceba que quando o jovem cai, a Bíblia diz que Paulo, ele percebe e deixa a igreja como está todo mundo aqui parado, só ouvindo. E a Bíblia vai dizer que ele desce do nível que ele está e vai ao nível que o jovem caiu. Ralá prasteve a sua diamante, o líder da igreja, ele percebe que houve uma queda, ele sai do nível dele e vai para o nível da queda, sentir a dor da queda do indivíduo. Queridos, o tema dessa mensagem nesta noite é as 3 características de um morto. Perceba que quando alguém cai, tem que ter alguém vivo que analise que houve uma queda e ajude a levantar. Quando Paulo percebe que o jovem caiu mesmo, ele ensinando a palavra, ele vai até o corpo do indivíduo, toca no indivíduo e abraça. Nós sabemos que quando há uma morte em determinado local, a primeira coisa que acontece, chamamos o órgão responsável por o levantamento cadavérico, que é o IML. Quando o IML chega no lugar que o indivíduo está morto, a primeira coisa que o IML tem que fazer é tocar no indivíduo, nos sinais vitais, para identificar qual foi o motivo da morte. Aqui eu quero que você entenda que antes de propagar qualquer coisa, esses homens que estão a trabalhar para saber qual foi o motivo da morte do indivíduo, eles não propagam a queda e nem a morte do indivíduo. Primeiro ele tem que analisar, porque cá vai ficar gostoso nesta noite. Antes de propagar desgraça, você tem que procurar saber por que caiu. Antes de propagar porque esta pessoa caiu, você tem que ir tocar no corpo do indivíduo. Antes de propagar porque não está vindo mais para o culto, porque está frio, você tem que antes identificar qual foi o motivo da morte. Quando Paulo toca no corpo do indivíduo nos sinais vitais, ali ele poderia trazer um sinal da morte do indivíduo. Perceba que o nível que ele estava, se ele não reconhecesse que aquele indivíduo tinha importância, ele não iria até o corpo. Mas eu preciso te dizer uma coisa: tem pessoas que não descem do nível que está, porque já não tem amor mais com a alma que perdeu o nível. Tem pessoas que já não descem mais do nível que está, porque não tem cuidado com a pessoa que perdeu o nível. Só que bem a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. A queda ela está favorável tanto a mim quanto a você. A queda ela está para todo mundo. Só que a Bíblia diz que na cidade de Troade havia um jovem. Jovem trata de alguém maturo, de alguém ainda que precisa ser amadurecido. Ele só caiu porque ainda tinha maturidade sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre a sua vida. E quando este jovem cai, que Paulo toca no corpo, nós sabemos que o indivíduo, quando está morto em um determinado local, ele precisa automaticamente do IML para fazer o levantamento cadavérico. E a tocar no corpo, a primeira coisa que o legista vai perceber é que o corpo está em silêncio. Você toca no indivíduo, está em silêncio. Você chama pelo nome dele, fulano, ele está em si, não responde. Lembra dele quando ele chegava na igreja antigamente? Chegava de lá para cá falando em língua estranha.
Era uma benção. Deixa eu ver se tem alguém em silêncio nesta noite. Eu estou vendo um bocado de gente em silêncio. Será que tem alguém nesta noite aqui morto? Será que tem alguém aqui que não dá glória? Será que tem alguém aqui que não dá aleluia? Será que tem morto aqui? Alaia, sulha, mante, ocovandarácia. A primeira característica do morto é, diga comigo, silêncio. Você não vai ficar mais em silêncio nesta noite, porque esse lugar não é lugar de morto. Aqui tem fogo. Eu estou derretendo aqui em cima, e eu creio que aqui tem pessoas que estão vivas. Olha aí, já pegou. Ei, Jesus, olha para isso. Você sabe o que é isso aí? É o sinal de que tem pessoas vivas nesse local. Oh, alá prandece, alaço. O silêncio é a primeira coisa que nós identificamos no indivíduo que está morto. Mas só que quando o indivíduo está em silêncio, ele não reage a nada, porque o silêncio ele não transmite nenhum tipo de reação. Se você pegar o braço do indivíduo e jogar para um lado, ele vai. Se você jogar o braço do indivíduo para o outro, ele vai. O indivíduo que está em silêncio, ele está sem direção, ele está sem controle. Ele perdeu todas as fontes de vida. Mas só que o IML, ele não nota só que o indivíduo está em silêncio. Ele também nota